Então, glória a Deus pela sua bondade. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versos 13 e 14. Vamos fazer a leitura, irmãos, de mais uma porção da Santa Palavra do Senhor, que é o nosso alimento diário. Diz assim a palavra de Deus: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém. Pai, mais uma vez eu te agradeço pela tua palavra. Senhor, nós cremos que a tua palavra, ela é luz para os nossos pés, para os nossos caminhos. Ela é lâmpada. Senhor, ela é a luz da verdade. Senhor, a tua palavra é a régua com a qual nós podemos medir todas as coisas. A tua palavra nos dá entendimento. A tua palavra nos dá discernimento e por meio da tua palavra nós podemos conhecer a verdade, porque a tua palavra é a verdade. Deus, fala conosco nessa noite. Edifica a tua igreja e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, na semana passada, nós falamos sobre o tema Novo Nascimento. E eu pretendo dar continuidade a esse tema e tirar mais algumas lições sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que a gente possa compreender esse assunto. E semana passada nós meditamos em João capítulo 3, na passagem que Nicodemos se encontra com Jesus. E nós vimos, irmãos, que Jesus foi muito claro em dizer que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Repito, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, essa resposta de Jesus a Nicodemos, ela destrói completamente o pensamento popular de que existem algumas pessoas de quem Deus se agrada por causa das coisas que elas fazem. Destrói a ideia de nós fazermos coisas para sermos salvos. De nós trabalhar, produzir obras para que Deus olhe para nós e então Ele nos salve. Essa ideia é falsa. Porque se nós, como os irmãos lembram muito bem e conhecem o texto bíblico, Nicodemos era um homem religioso. Era alguém que se considerava um homem de Deus. Mas qual era o erro de Nicodemos? Ele confiava em suas obras. Nicodemos confiava em si mesmo, na sua bondade, na sua honestidade. Por isso Nicodemos ele continuava perdido.
e ele precisava nascer de novo. Foi o que a gente conversou semana passada. Então, irmãos, confiar naquilo que fazemos como religiosos para alcançar de Deus a salvação é uma forma garantida de ir para o inferno. O inferno não é ocupado apenas por quem vive no pecado, mas também por quem pensa que suas obras podem substituir a obra da cruz. Veja o que Jesus diz em Mateus 7, 22 e 23. Jesus fala de pessoas que eram da igreja e que se asseguravam naquilo que faziam. Ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastem de mim vocês que praticam o mal. Em outra versão diz: afastem de mim vocês que praticam a iniquidade. Irmãos, Jesus está dizendo claramente que essas coisas que eles praticavam eram coisas más. Eram coisas que eram reprovadas diante de Cristo. Então nós precisamos entender isso aqui. Porque, afinal de contas, profetizar em nome de Jesus é uma coisa má? Expulsar demônios pelo nome de Jesus é pecado? E realizar milagres pelo nome de Jesus é pecado? A resposta é: claro que não. Mas então, irmãos, o que tornou má essas coisas? Por que esse povo que se confiava tanto que estavam salvos, receberam uma resposta tão dura de Jesus, eles diziam: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, e nós realizamos muitos milagres em teu nome, e agora o Senhor diz: se afastem de mim, eu nunca conheci vocês. Então o que tornou má essas coisas é que eles faziam para se promoverem. Eles faziam para serem vistos. Eles confiavam em si mesmos. Se observarmos, a ênfase deles é: nós fizemos, nós fizemos, nós fizemos. Eles se confiavam naquilo que eles faziam. Jesus disse: eu nunca conheci vocês. Vocês nunca tiveram um relacionamento verdadeiro comigo. É o que Jesus está dizendo. Vocês eram muito ativos. E vocês fizeram coisas que para o mundo são coisas impressionantes. É o que Jesus está dizendo. Irmãos, Jesus está dizendo assim: o mundo fica impressionado com essas coisas. Mas o que vale para mim é o novo nascimento. Vocês precisam nascer de novo. O que vale para mim, Jesus está dizendo, é o arrependimento verdadeiro, dependência de mim, comunhão comigo. E vocês precisam confiar no que eu fiz e não nas coisas que vocês fazem. Ainda que todos digam que o que vocês estão fazendo é uma obra do Espírito Santo. Irmãos, tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Aquilo que nós praticamos, Jesus é que tem que levar os créditos. Porque quando nós fazemos coisas e a glória não é de Cristo, se as coisas que fazemos nos deixam orgulhosos,
Então, naturalmente, nós vamos confiar naquilo que fazemos e não em Cristo. Ao invés de confiar na cruz. E essas coisas não são obra do Espírito Santo, pois tudo que o Espírito Santo faz em nós aponta para Cristo. Fora disto, as nossas obras não passam de maldade. Se aquilo que nós fazemos não é para a glória de Cristo, não é para que a sua graça seja exaltada, não passa de maldade. Esse é um erro terrível. E esse assunto, ele precisa ser pregado em todos os tempos em que a igreja está aqui na terra. Porque nós somos tendenciosos a nos acostumar com as coisas da igreja, com a religiosidade, e daí a gente passa a confiar nessas coisas. E deixamos de confiar na obra da cruz. Então, irmãos, feito estas considerações, eu quero chamar a atenção da igreja para outro erro igualmente perigoso e que também conduz à perdição. O primeiro os irmãos já ouviram. Pessoas que confiam em suas obras, pessoas que confiam na sua religiosidade, não está confiando em Cristo. Está confiando em si mesmo. E qual é a segunda coisa? É quando nós pensamos o seguinte. Preste atenção, irmãos. Tem pessoas que dizem assim, que pensam assim. Já que a salvação é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, então não temos que nos preocupar com a forma como nós vivemos. Então nós não temos responsabilidades. Se a salvação é pela graça, é uma obra soberana, então qual a responsabilidade nós temos? Então, pessoas que pensam assim não compreendem o Evangelho. Geralmente, pessoas assim usam a graça como licença para viver em pecado. Inclusive, irmãos, tem algumas frases que essas pessoas usam quando são confrontadas de estarem vivendo de forma contrária ao Evangelho. Geralmente, elas dizem assim: não é por obras. Quando essas pessoas são chamadas à responsabilidade de uma vida digna do Evangelho, elas dizem, não é por obras. E aí elas usam a Bíblia contra a Bíblia. Quando querem fugir de responsabilidades, elas dizem, olha só, a salvação é individual. Cada um viva da sua própria maneira. Cada um viva como quer. A salvação é individual. Ou então, quando querem justificar a sua falta de interesse por Deus, elas dizem assim, se eu for um predestinado, então no final Deus vai dar um jeito. E o que falta em pessoas assim, meus irmãos, é o conhecimento de que a obra da cruz não para na salvação. A obra da cruz não compra apenas justificação. Nós precisamos levar em conta, irmãos, que a obra da cruz compreende 3 aspectos fundamentais: justificação, santificação e glorificação. Na justificação, a obra da cruz nos livra da culpa do pecado. No tribunal de Deus, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a culpa foi anulada. Mas a obra não acabou. Há pessoas que dizem assim, Jesus já morreu por mim.
Ele disse: está consumado, é verdade. Todo aquele que crê na obra de Cristo é justificado. Mas agora vem a santificação. É como alguém que foi liberto da condenação, mas agora precisa aprender a viver como uma pessoa livre. Nós precisamos aprender a viver como uma pessoa livre. Nessa etapa, a cruz nos livra do poder do pecado. Nós fomos justificados quando o Espírito Santo nos levou a crer no Senhor Jesus Cristo. Ele regenerou, nos deu um novo coração e nos deu fé para crer na mensagem. Fomos justificados. Mas uma vez justificados, nós precisamos passar pelo processo de santificação. É o processo, meus irmãos, onde nós vamos ser limpos, onde nós vamos ser santificados, onde nós vamos gradativamente abandonar o pecado. Deus vai nos transformar. Deus vai nos capacitar a lutar contra o pecado, vai nos capacitar a produzir frutos para a sua glória. Então, significa dizer que nós teremos uma vida digna do Evangelho para a glória de Deus. Então não se engane. A salvação, ela não para na justificação. Até que então vem o terceiro aspecto, nós seremos glorificados. Onde seremos livres totalmente da presença do pecado. Agora à tarde, antes de vir para cá, eu estava conversando com minha esposa e me veio esse pensamento: meu Deus, como vai ser bom a gente não pecar mais. Como vai ser bom, irmãos, a gente não ter mais que lutar contra essa natureza. A gente nem sequer vai precisar mais da fé, porque estaremos com Ele. Seremos livres totalmente da presença do pecado em nós. Justificados, ainda vivemos nesse corpo corruptível. E passaremos a ser santificados. O Senhor vai nos santificar. Irmãos, nesse processo de santificação, conversando também com minha esposa nessa tarde. Oi? É impressionante como Deus, em sua soberania, nos santifica por meio da comunhão de uns para com os outros. Como Deus nos santifica no nosso lar. Como Deus nos santifica aqui dentro da igreja. De que forma? Deus nos ensinando a lidar com as diferenças uns dos outros. Com as dificuldades. Deus nos ajudando a ter que lidar com o defeito do irmão, com o defeito da irmã. E quantas vezes esses mesmos irmãos precisam também nos tolerar, nos suportar, nos perdoar. Os irmãos compreendem como é necessário o congregar, como é necessário estarmos juntos para a nossa própria santificação. E quantas vezes nós caímos no mesmo erro e sofremos com aquilo. Pelo menos aqueles que estão sendo santificados sofrem. Então, na glorificação, nós não teremos mais que lutar contra o pecado, pois ele não mais existirá em nós. Seremos libertos completamente. Não teremos mais que negar a nós mesmos, pois seremos puros. Toda a nossa vontade será alinhada com a vontade de Deus. Mas até a glorificação, meus irmãos, existem
responsabilidades que Deus determinou para os cristãos. E é impressionante porque eu comecei essa palavra dizendo que não há nada que nós façamos para alcançarmos o favor de Deus. Mas isso também não significa que a vida cristã é uma vida de desleixo, uma vida parada, que não há responsabilidades. Porque Paulo ensina que nós fomos chamados para quê? Para uma nova vida. Nós fomos chamados para sermos santos. Quantas vezes Paulo diz isso em suas cartas? Chamados para sermos santos. Irmãos, há uma verdade bem simples, mas profunda, que nós precisamos guardar em nosso coração. Que a gente pode resumir aqui em 2 frases, bem curtas. Preste atenção. A salvação é uma obra que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Foi Ele quem fez. A salvação é uma obra que Jesus Cristo fez por nós. Mas a santificação é uma obra que o Senhor Jesus Cristo está fazendo em nós, dentro de nós, transformando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Na cruz, Cristo realizou tudo o que era necessário para nos justificar. Ele mesmo disse: está consumado. Então, meus irmãos, a obra da cruz garante a justificação daqueles que creram no Evangelho. Mas a obra da cruz não termina com a justificação. Ele continua operando dentro de nós, transformando as nossas vidas, transformando o nosso coração. E é sobre isso que Paulo ensina em Filipenses 2. Ele diz, versos 13 e 14, ele diz: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Em outra versão, Paulo diz assim: desenvolvam a salvação de vocês. Uma leitura meia desleixada pode levar a gente a pensar que Paulo está dizendo assim: conquistem a salvação de vocês. Não é isso que Paulo está dizendo. Trabalhem para a salvação de vocês. Não é isso que Paulo está dizendo. E isso fica bem claro no próximo verso, quando ele diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Então o que Paulo está dizendo é: vocês têm a responsabilidade de viver como pessoas em quem o poder de Deus está operando. É Deus quem opera em vocês o querer e o realizar. Isso não significa ausência de luta contra o pecado. Significa que na luta, vocês, nós, a igreja, não estaremos sozinhos. Nós não estaremos sozinhos. Deus está operando em nós. E por isso o pecado não terá, meus irmãos, a palavra final. Então deixa eu falar de um jeito bem claro. Tem gente que, acostumado na sua religiosidade, vive como se estivesse pagando para Deus para ser amado por Deus, para ser aceito por Deus. Tem gente que vive como se estivesse pagando algo a Deus. Eles pensam assim: se eu orar mais essa semana, Deus vai gostar mais de mim. Se eu ler mais a Bíblia, Deus vai me abençoar mais. Se eu fizer tudo certinho, aí então eu estou bem com Deus. Ele vai gostar de mim. E aí o que é que acontece?
Quando a pessoa está indo bem, ela fica orgulhosa. Ela se sente melhor do que as outras. Ela pensa, agora sim, Deus está feliz comigo. Olha como eu oro. Veja como eu leio a Bíblia. Ah, como eu me empenho. Ah, como eu faço caridade. Ah, como eu faço boas obras. Mas quando essas pessoas não atingem o grau de santidade que elas julgam ser bom para Deus, elas se desesperam. Elas pensam, agora pronto, eu perdi tudo. Agora Deus não me ama mais. Agora já era para mim. Sabe o problema disso, irmãos? Essa pessoa ainda está confiando em si mesma. Ela só trocou o pecado feio por um pecado religioso. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não diz, se esforce mais para Deus te aceitar. O Evangelho diz, Cristo já fez tudo para você ser aceito. Irmãos, Deus não nos ama mais quando nós acertamos. E Deus não nos ama menos quando nós falhamos. Por que não? Porque Deus nos ama por causa de Cristo. É a obra de Cristo que garante isso, não é o nosso desempenho. Deus não tem nenhum outro motivo para nos amar, exceto pelo fato de estarmos em Cristo. Porque fora de Cristo, a única coisa que Deus vê em nós é um pecador perdido. Não vê mais nada. Agora, presta atenção nisso aqui, que é muito importante. Se nós realmente cremos nisso, alguma coisa começa a mudar dentro de nós. Nós não vamos mais conseguir viver no pecado tranquilamente. Alguma coisa começa a mudar dentro de nós, irmãos. A graça não é um estímulo para vivermos sem boas obras. Ah, é pela graça. Então eu não preciso fazer boas obras. Negativo. Paulo diz em Efésios 2, verso 10: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A questão é que a gente não faz o bem para ser salvo. A gente faz o bem porque somos salvos em Cristo. Porque estamos cumprindo o propósito pelo qual Deus nos chamou. Irmãos, um texto que resume bem para nós a santidade é Ezequiel 36, 26 e 27. Diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ou seja, é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. É Deus que nos dá um novo coração. Um coração para lhe amar. Então a santidade como resultado do novo nascimento, meus irmãos, é fruto de um novo coração dado por Deus. Mas não é fruto do nosso esforço.
Deus tira o nosso coração de pedra. Porque o coração de pedra, meus irmãos, rejeita o evangelho da graça e ama o evangelho das obras humanas. Todo coração de pedra resiste à graça de Deus. Todos nós tínhamos um coração de pedra. A menos que alguém tenha recebido de Deus um novo coração, essa pessoa não é cristã. A menos que essa pessoa tenha nascido de novo, essa pessoa não é cristã. A menos que essa pessoa tenha recebido o Espírito de Deus, essa pessoa não é de Deus. Coração de pedra confia em si mesmo. Rejeita toda ideia de graça sem mérito para os homens. Então Deus, ele nos dá um coração de carne, um coração que é sensível à sua vontade, um coração que ama o evangelho da graça, que descansa em Cristo, que confia em Cristo e que faz sim boas obras para a glória de Cristo, porque esse novo coração ama a Deus. Ama a soberania de Deus, ama a palavra de Deus, ama estar com Deus em oração e oferecer louvores ao Senhor. Isso não significa que nós vamos fazer isso perfeitamente, porque ainda estamos nesse corpo corruptível. Então não é uma questão de fazer obras por obrigação, como se fosse carregar um fardo. Também não é uma questão de fazer para sermos recompensados, como se nós pudéssemos barganhar com Deus. Mas nós somos movidos por um coração que ama o Evangelho, a mensagem que gira em torno de Cristo. E esse amor por Cristo agora vai moldar toda a nossa vida. Assim como fez, irmãos, com Paulo. Paulo é um grande exemplo. Nós olhamos para a vida de Paulo, que era um fariseu, um religioso. No que Paulo confiava? Paulo confiava pelo fato dele ser hebreu de hebreus, da linhagem de Benjamim, que foi circuncidado ao 8º dia, que era zeloso, que ele passava adiante de todos aqueles que tinham a mesma idade que ele. Era irrepreensível. E um perseguidor da igreja. Fariseu cego. Ele confiava na carne. Confiava em suas obras. E depois de conhecer a Cristo, ele disse: pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. Qual é a marca registrada de um judeu? Ele confia na carne. Eles confiam na circuncisão. Eles confiam na religiosidade. Mas Paulo diz: nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo, não nos gloriamos em nós mesmos, não confiamos na carne. E aí, ele diz, é Filipenses 3,5, ele diz assim: eu fui circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar por perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo
e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aqui Paulo falou tudo. Paulo diz assim: se vocês pensam que pode confiar na carne, se vocês acham que esse é o caminho, se esse fosse o caminho, eu teria seguido, eu teria continuado. Porque ninguém mais do que eu poderia se gloriar na carne. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu não confio mais nisso. Eu sou israelita, hebreu de hebreu, não confio mais nisso. Eu era fariseu, não confio nisso. Eu perdi todas essas coisas aí eu considero como esterco, diante da sublimidade de quem Cristo é, da obra de Cristo. Então, resumindo, Paulo disse: tudo aquilo que eu poderia me gloriar como um fariseu, tudo que era importante para a religião, eu tratei como lixo. Pois importante mesmo é confiar em Cristo, me gloriar no Cristo crucificado, na obra de Cristo, confiar na obra que Ele fez por mim e viver de forma com a obra que Ele está fazendo em mim. Mas como era que Paulo confiava? Sem responsabilidades? Sem agir de conformidade com a palavra de Deus? Paulo está aqui, então, ensinando a ter uma vida desprovida de regras. Uma vida de todo jeito, que não tem nenhum alinhamento com o Evangelho. Pelo contrário, Paulo disse em Romanos 1,14. Irmãos, Paulo disse assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorante. Isso é a santidade na prática, na vida de Paulo. Paulo, ao conhecer o Evangelho, a compreender a grandeza do Evangelho, ele disse: eu sou devedor. Eu tenho que anunciar o Evangelho. Eu que vivia perdido e fui alcançado pelo Senhor, eu tenho que levar o Evangelho, a sabedoria de Deus para outras pessoas. Irmãos, Paulo também era uma pessoa que, se quisesse, ele poderia se gloriar na sabedoria humana. Que é moda confiar hoje em dia. Aliás, sempre foi, né? Paulo era um homem extremamente preparado. Paulo era um homem que conhecia, meus irmãos, a filosofia, a cultura. Paulo conhecia a religião. Paulo conhecia os pensadores, não os homens, mas as ideias deles. Então, talvez nenhum outro apóstolo tivesse tanto preparo intelectual quanto Paulo. Mas depois que Paulo conheceu Cristo, ele entendeu que existe uma sabedoria muito maior. Meus irmãos, a verdadeira sabedoria não está nos filósofos desse mundo. Está em Cristo. Então isso mudou completamente a forma como ele via a vida. Ele passou a se enxergar como um devedor. Eu tenho uma sabedoria que o mundo precisa conhecer.
Os homens se gloriam na sabedoria humana, mas eu tenho a sabedoria verdadeira que conduz à vida eterna. Eu sou devedor, eu preciso pregar o evangelho. É os efeitos da santidade, da santificação. É o evangelho vivido na prática. Se é que alguém pode viver o evangelho, ninguém pode. É uma forma de expressão. Ninguém pode fazer o que Cristo fez. Então Paulo diz, eu sou devedor. Não porque as pessoas merecessem, mas porque ele recebeu algo tão precioso, precioso demais para ser guardado. Ele queria que todos conhecessem essa sabedoria, tanto os sábios quanto os ignorantes. E o que é que eu aprendo com isso? O que é que nós aprendemos? O que a igreja aprende com Paulo? Olhando para a vida de Paulo. É que o mais importante, irmãos, não é parecer sábio para o mundo. O mais importante é estar disposto a compartilhar a verdadeira sabedoria que é Cristo crucificado. Tantas vezes, irmão, a gente comete o grave pecado de estar passando por um problema na nossa vida. E às vezes chega um irmão, e o que aquele irmão tem para trazer consolo para você é Cristo crucificado. E às vezes isso não surte muito efeito. E às vezes o crente que ouve o evangelho se agrada mais em ouvir uma palavra de sabedoria humana. A gente diz, olha, Cristo é o suficiente. Cristo é suficiente. Olhe para a cruz. Se glorie na cruz. Confie na cruz. Mas aí, tem gente que prefere ouvir assim, vai dar tudo certo. Uma frasezinha boba, banal. Pensamento positivo que não serve para nada. É um problema quando a igreja prefere a sabedoria humana. Irmãos, às vezes a gente quer mostrar que sabe. A gente quer mostrar que é capaz de debater os assuntos. Mas o problema é quando nós não nos sentimos devedor. Quando nós não nos importamos. Quando nós não queremos servir. Mas Paulo não queria impressionar ninguém. Paulo não tinha o desejo de impressionar as pessoas. Paulo não confiava na carne. Ele queria compartilhar a sabedoria com outras pessoas. A sabedoria de Deus. Não a sabedoria dos filósofos. Não a sabedoria da cultura. Mas a sabedoria de Deus, que é Cristo e este crucificado. Aquele que derramou o seu sangue por nós. A mensagem que é loucura para uns e escândalo para outros. Mas era nessa mensagem que Paulo se gloriava. Porque aqueles que confiam na sabedoria do mundo estão confiando na carne. Então, se Deus me deu um coração que ama Cristo, então eu coloco o que recebi do Senhor à disposição de outros para a edificação da igreja. Se Deus me deu a capacidade de compreender o evangelho, eu sou devedor. Tanto daqueles que sabem muito, como aqueles que sabem quase nada. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdadeira sabedoria não é medida pelo quanto nós sabemos. Não é pela nossa capacidade intelectual, mas pelo quanto nós estamos dispostos a levar outros a conhecerem o Cristo crucificado. Esta é a verdadeira sabedoria. Se
se eu não me disponho, não me sinto devedor, não me importo com as pessoas ao meu redor, nunca tenho uma palavra de sabedoria que flui da cruz para a edificação da igreja, mas sempre tenho a necessidade de impressionar os outros, e meu conhecimento mais gera divisões do que edificação. Então, essas coisas não procedem de um coração dado por Deus, mas é uma imitação do coração do diabo. O diabo é mestre em distorcer a sabedoria de Deus e levar pessoas para longe de Deus. Foi assim que ele fez no Éden. Ele questionou a sabedoria de Deus e fez o homem crer que podia ser conhecedor, como Deus, sabedor, e decidiu o que é bom ou mal. Então, uma sabedoria que afasta as pessoas de Deus não é uma sabedoria que vem de Deus. Paulo nos alerta quanto à sabedoria do mundo daqueles que confiam na carne. Colossenses capítulo 2, versículo 4, e do 6 ao 8, ele diz assim: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. É um alerta de Paulo para a igreja contra aqueles que se apresentam com sabedoria, com eloquência, com filosofia, vãs sutilezas, palavras que parecem sábias. Aí na internet está cheio de pessoas. Os sabichões desse mundo. Não é difícil de identificar essas pessoas. Veja só. Olhe para essas pessoas e me responda: eles se mostram como devedores? Eles se apresentam assim? Não. Eles colocam o seu conhecimento à disposição da edificação da igreja? Não. Não colocam. Hoje em dia a moda são crentes filósofos, psicólogos, sábios da sabedoria humana. Mas geralmente essas pessoas, se um irmão está em pecado, ou algum tipo de crise, dúvidas ou conflitos, essas pessoas têm uma palavra que leva a Cristo? Não. A sabedoria delas está fundamentada no Cristo crucificado ou na sabedoria humana? Sim, na sabedoria humana. Então cá fora. Não lhe dê ouvidos. Sabedoria que não me leva a Cristo é, na verdade, armadilha. Um outro aspecto que nós podemos olhar para o novo coração, para a santidade, na vida de Paulo. Podemos ver a santidade na vida de Paulo por meio da sua coragem. Porque, meus irmãos, se tem algo que o Evangelho faz em nós, é nos dar coragem.
Outro dia eu estava ouvindo um sermão do pastor Rodrigo Mocelin, e o pastor Rodrigo Mocelin dizendo que ele era muito tímido, ele era acanhado, ele era de fato um covarde. Ele diz com a sua própria boca: eu era um covarde, medroso. Mas depois que conheceu o Evangelho, irmãos, o pastor Rodrigo Mocelin hoje é um dos melhores pastores que a gente pode ouvir em nossos dias. Ele faz parte de um pequeno grupo de pregadores comprometidos com a verdade. Então Paulo tinha coragem para pregar a verdade, mesmo com oposição. Paulo nunca suavizou a mensagem para agradar pessoas. Importa obedecer a Deus antes que os homens. Atos 5, 29. Esse era um princípio vivido pelos apóstolos. Irmãos, Paulo pregava para religiosos. Paulo pregava para filósofos, para autoridades. Paulo chega em Atenas com a sabedoria do Cristo crucificado e chamava aqueles homens para debater, não sobre o conhecimento humano, mas para pregar o Cristo crucificado, mesmo sabendo que isso traria rejeição. Isso é coragem. Então, santidade aqui em Paulo é amar mais a verdade de Deus do que a aprovação dos homens. E quantas vezes nos calamos diante da mentira, da injustiça, para não perder a aprovação dos homens? Só para agradar pessoas. E Paulo, ele, não só isso, ele tinha coragem para amar e se gastar pelas pessoas. De boa vontade me gastarei. Paulo disse em 2 Coríntios 12, 15. A coragem de Paulo não era só contra os inimigos do Evangelho. Era também para servir, sofrer pelos outros, permanecer firme cuidando da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Esse novo coração que Deus lhe deu tem levado você a se gastar e sofrer pelos outros? Às vezes nós fugimos da responsabilidade de nos gastarmos pelos outros. Nunca estamos dispostos a doar nosso tempo, nosso serviço, nossos recursos e preferimos que o outro faça, o outro sirva, o outro colabore, o outro compartilhe, porque eu gosto mesmo é de receber e de ser servido. Mas uma marca de quem tem um novo coração é se colocar a serviço um dos outros. Efésios 5, 21. Estou terminando, irmãos. Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sirva uns aos outros. E Paulo fala isso como uma preparação para o que ele vai dizer. Mês passado, nós passamos um mês todinho aqui falando sobre questões práticas para a família. E nós lemos esse texto. Sujeitem-se uns aos outros por temor ao Senhor. A partir daí, Paulo vai dizer como a mulher deve se submeter ao seu marido, como nós vimos. Como o marido deve amar a esposa. Como os pais devem criar seus filhos. Como os filhos devem obedecer seus pais.
E nenhum desses mandamentos se trata de confiar na carne. Se trata de fazer coisas para que Deus fique nos devendo algo. Mas para cada mandamento desse, o fundamento é Cristo. Esposas, sejais submissas aos vossos maridos como ao Senhor. O fundamento é Cristo. Maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. O fundamento é Cristo. Então, meus irmãos, a santidade, uma vida sendo santificado, uma vida, meus irmãos, consagrada a Deus, é a resposta de um novo nascimento. É o motivo de termos recebido um novo coração. Então eu finalizo essa mensagem citando as palavras de Paulo a Filipenses capítulo 2, do 3 ao 8. Essas palavras de Paulo, irmãos, são para cristãos, para crentes. E ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses de outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, um cristão obedece imitando a Cristo, sendo humilde, humilhando-se, esvaziando-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Porque foi assim que Cristo fez. Então nós não fazemos para sermos salvos. Nós fazemos porque somos salvos. Para aqueles que não são cristãos confessos, a única palavra que Deus tem é arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Só depois disso é que pessoas assim podem receber mandamentos práticos. Amém, irmãos? Pai, obrigado pela tua palavra. Eu quero te pedir no nome santo do teu Filho que nós tenhamos cada vez mais conhecimento da tua graça. Senhor, estando nós alicerçados na tua graça, então nós seremos fortes, porque é o Senhor nos sustentando. Se nós cremos, meu Deus, que a obra do teu Filho é suficiente, se nós cremos que o Senhor está fazendo uma obra em nós, e em resposta a essa obra, então nós agimos com boas obras, fazemos não para nos gloriar nelas, pois nós nos gloriamos apenas na mensagem da cruz. Faz o teu reino avançar, transforma a tua igreja, nos conforma à imagem do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos.